Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos realizando o retiro ali na UGB e me parece que são 100 pessoas que estão lá e vai ser uma experiência muito agradável. Então nós louvamos a Deus porque os nossos jovens, adolescentes estão ali no retiro com muita alegria e tem sido uma bênção. Vários irmãos estão viajando e razão porque hoje a gente tem uma igreja um pouco reduzida na sua frequência. Eu quero destacar aqui as presenças do Fábio, da Melva e do João Fábio, bem como do pastor Adir Vargas. Pedir que fiquem em pé mais uma vez, pastor Adir também. Quantos se lembram dessa família? Né? Deixaram marcas aqui muito fortes nos nossos corações e ainda essa semana eu pensava em vocês, viu? Aí Deus, assim, naquela Jesuscidência, né, permitiu vê-los pessoalmente aqui. Muito obrigado, pastor Adi, muito obrigado, Deus abençoe, podem sentar. Meus irmãos, nós estamos aí caminhando para finalizarmos o projeto do Jardim de Oração. Como já informei, nós tivemos uma proveitosa reunião com a nossa arquiteta para oferecermos algumas sugestões que brotaram do encontro que nós tivemos aqui na igreja. A igreja toda foi convidada para opinar e oferecemos a ela as solicitações, a nossa percepção, e ela então está preparando para apresentar-nos o projeto final, que será submetido à igreja, e depois então nós vamos colocar o pé na estrada e vamos construir um belo jardim de oração, que vai ser uma bênção muito grande. Amém? Glória a Deus. Vocês certamente ouviram, através das redes sociais, de um despertamento que está acontecendo lá nos Estados Unidos, em Asbury, numa universidade metodista. Quem aqui que ouviu alguma coisa, né? E como eu gosto sempre de pesquisar, para eu não ser um propagador de fake news, e realmente está acontecendo uma reunião de oração que está próximo de 300 horas seguidas de oração. Você pode acompanhar ao vivo, online, e eu fiquei pensando assim, será que isso é verdade mesmo? Aí eu vi pastor Augusto Nicodemos dando uma palavra muito esclarecedora, e ouvi outros pastores, mas eu fui conferir, não é? E eu vi realmente que está acontecendo uma coisa forte ali. De madrugada eu acordei, fui para a sala orar, aí pensei assim, eu vou ver se está acontecendo. E 2 horas da manhã, senhores, senhoras, irmãos, a capela daquela universidade metodista cheia de gente orando, tinha fila. E não é uma reunião assim com gritos, manifestações de línguas, mas de muito quebrantamento. Gente confessando pecados, gente se convertendo, o Espírito Santo agindo. Pensa, fila, eu vi uma fila longa de pessoas querendo entrar na capela da Universidade Metodista. Pessoas de outros países estão indo para lá ver, de outros estados na América. E pastor Augusto dizia assim, ele que é muito conservador, né? Dizendo assim, realmente o que a gente está vendo ali é um avivamento. Sabe qual foi a minha oração? Você sabe qual foi? Senhor, faz aqui também. Para sacudir o coração dos crentes, não é? Para gerar uma nova perspectiva de reino de Deus, para que as mazelas do mundo, que muitas vezes colam em nós, sejam colocadas na cruz. Eu fiquei impressionado de ver
pessoas ajoelhadas, louvor, piano e violão, não tem bateria, não tem guitarra, piano e violão, louvor e oração, louvor e oração. Pensa bem, irmãos, quase 300 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pessoas orando. A capela cheia, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Ah, como eu peço, Senhor, faz o mesmo aqui. Faz o mesmo aqui. E essa é minha oração e eu quero encorajar você a se unir a mim nesse pedido. Pessoas se convertendo. Pensa, um avivamento que inunde a igreja de tal forma que as pessoas entrem na igreja e sejam quebrantadas. A gente precisa de um avivamento. Eu preciso de um avivamento na minha vida. Quantos de nós temos uma vida cristã longe daquilo que um dia já fomos? Longe, parece que vamos nos tornando meros religiosos. Meros religiosos, que cumprimos uma agenda religiosa de quarta-feira, nem todos vêm, de escola bíblica dominical, de culto da manhã, culto à noite, sem deixar, evidentemente, o culto de ceia, que é o culto que superlota a igreja. Nós precisamos ser cristãos de fato, que influenciamos o mundo, que possamos gerar impacto no mundo. E, meus irmãos, avivamento não é obra de homem, é obra de Deus. Veja, numa universidade, os moços foram para o culto, que as universidades evangélicas costumam ter capela, né, que é o culto em algum dia da semana, e foram, e ali começou, e está perdurando, né? Então, me senti encorajado em voltar àquela campanha que nós fizemos aqui, e chegamos a 500 horas de oração. Quantos participaram daquela campanha? 500 horas de oração, né? Cada 30 minutos tinha alguém orando. Você toparia entrar numa outra campanha assim, sim ou não? Né? Então, se prepare, porque eu quero que aconteça aqui também entre nós. Amém? Amém ou não amém? Filipenses capítulo 1. Mais uma vez, muito obrigado por todas as manifestações a mim dirigidas por ocasião do meu natalício. Ocorrido no dia 16 de fevereiro, 6.7, né? Eu agradeço a tantas manifestações, procurei responder todas elas, né? Algumas foram enviadas no dia seguinte, então muito obrigado. Eu quero ler o texto de Filipenses e já adianto qual é o tema da nossa reflexão. Como Deus opera em nós. Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 6, que dizem assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a introdução da carta que Paulo remete a esta igreja. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Repito o versículo 6, que é o versículo gerador do nosso tema dessa manhã.
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Senhor, a palavra é viva, é ungida, e a minha oração nesta manhã é para que o Senhor use o pregador, que é apenas canal, para que a palavra ajude os irmãos, gere edificação, fortalecimento nas suas convicções. Preciso tanto da tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós não somos uma obra acabada. Nós estamos em construção. Nós estamos na trajetória da caminhada cristã, sendo moldados todos os dias. Todos os dias. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Alguns têm um desenvolvimento maior, outros têm um desenvolvimento menor. Tempo de igreja, tempo de vida cristã não é igual à maturidade cristã. Isto porque o amadurecimento cristão é diferente do amadurecimento físico. Para uma pessoa crescer fisicamente, amadurecer fisicamente, ela não precisa de esforço. Se não houver doença, se não houver alguma anomalia, o crescimento é natural. Ninguém precisa chegar diante do espelho e dizer assim: eu quero crescer, eu vou crescer, cresça cabelo, quero crescer mais 1 centímetro, mais 2 centímetros. A pessoa pode fazer isso a vida toda, mas isso não resultará no crescimento, porque o crescimento físico é natural. O crescimento espiritual, por outro lado, deveria, mas não é natural. A pessoa precisa querer crescer, precisa ter atitudes para crescer e precisa fazer esforço para crescer. Crescimento espiritual é intencional. 2 pessoas podem se converter no mesmo dia. 10 anos depois, nós poderemos encontrar um que está frutificando, que está ganhando almas para Jesus, que está apaixonado por Cristo. Mas podemos encontrar o outro que está claudicante, vacilante, como um bebezinho, inconstante na sua fé. Mas o parto dos dois aconteceu no mesmo dia. Porque crescimento espiritual é intencional. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Como Deus opera em nós. Filipenses é chamada de epístola da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. Ou seja, Paulo a escreveu quando estava preso em Roma, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Esse texto fala do processo de crescimento. Quando Paulo diz: ele começou a boa obra em vós. O texto nos oferece há 2 dimensões quando nós olhamos na Bíblia, no Novo Testamento, sobre salvação. Primeiro, que a teologia chama de os 2 tempos da salvação, é a salvação como um ato. Quando a pessoa aceita Cristo de todo o coração, ela é imediatamente salva. O Senhor Jesus disse em João 5:24,
na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se uma pessoa aceita Cristo e morrer, 1 hora depois ela está salva. Se ela aceita Cristo de verdade e morrer 1 minuto depois, ela está salva. Porque a salvação é um ato que acontece naquele momento em que ouvimos a palavra e convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, da nossa malignidade, do nosso distanciamento de Deus e persuadidos pelo Espírito Santo, não forçados, mas persuadidos, nós aceitamos a Cristo e estamos salvos. Irmão, se você aceitou a Cristo para valer, não permita que a dúvida da salvação penetre na sua mente. Mas há o segundo tempo da salvação, que é a salvação como um processo, que tem a ver com santificação. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou citar aqui alguns textos, até se os irmãos puderem colocar, mesmo que seja uma versão diferente. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, amados, segundo aos Coríntios 7, 1, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a salvação, a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É o segundo tempo da salvação. É natural para a pessoa verdadeiramente salva começar o processo de santificação. Como disse, quando uma pessoa aceita Cristo, se converte para valer, de imediato ela está salva. Todavia, esta salvação será demonstrada, será evidenciada através de uma caminhada de santificação. Isso é muito sério, irmãos. Porque há pessoas que pensam o seguinte: eu aceitei a Cristo, estou salvo, e começa a viver uma vida que não confere com a legítima conversão. Como Paulo disse, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Então a santificação é evidência de verdadeira conversão. Cito o texto de Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Dizem assim: segui a paz com todos, e o quê? Sem a qual remete-se a santificação, ninguém verá o Senhor. Por que que o escritor de Hebreus diz isto? Porque é a conclusão óbvia, natural. A pessoa se converteu, e ela vai evidenciar isto na sua luta diária contra o pecado, na mente, nos sentimentos. É uma luta frequente, é uma luta contra a tentação. Tentação não é pecado, mas quando a tentação é agasalhada no coração, ela vai gerar um filho que se chama pecado. Tiago capítulo 1. Na verdade, a tentação é aquela investida, é aquela isca que é lançada, que a pessoa pode ou não mordê-la. Se ela fisga aquela isca,
ela deixa de ser tentação e se torna um pecado. Então o texto diz: segui a paz com todos. O texto não é claro, irmãos? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto prossegue, no verso 5. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha que texto forte. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quantas pessoas que estão com raízes de amargura no coração? Quantas pessoas que estão apodrecendo por dentro por causa da amargura? Quantas pessoas que agasalham o ressentimento que gera amargura? Quantas pessoas que estão adoecendo por dentro porque permitiram que aquilo que fizeram com elas continue operando dentro delas, gerando coisas terríveis. Por isso o autor diz: cuidado com a raiz de amargura. A raiz de amargura contamina a caminhada de santificação. Lembram de Mateus capítulo 5? Quando Jesus diz assim: se nós formos orar e ali nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra a gente, vai lá, você deve ir lá e se reconciliar. É claro que muitas vezes não depende da gente, mas é da natureza do Evangelho. Da natureza do Evangelho. Pastor, é fácil vencer a amargura? Não. Não é como uma tomada que você tira da parede. Quem dera fosse assim. Como disse um pensador francês, a questão não é o que fizeram com a gente, mas o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Entende? Eu costumo dizer, às vezes ali no gabinete, quando eu estou buscando ajudar alguém com luta de amargura, aí eu digo assim: imagine se eu tiver aqui uma caixa embalada num papel de presente lindíssimo, dourado, com desenhos, e eu lhe dissesse assim: é um presente que eu quero dar para você. Balanço aquela caixa e digo: tem um peso aqui, é um presente que eu quero dar para você. Certamente que todos ficariam assim com os olhos arregalados, dependendo de quem viesse o presente, não é verdade? E se eu dissesse assim: eu quero dar para você essa caixa, esse presente. Quantos aqui gostariam de aceitar esse presente? Levante a mão, bem alto. Tem uns assim que estão meio duvidosos, né? Mas se eu dissesse para você assim: olha, só que dentro desta caixa tem uma serpente, uma cobra bem peçonhenta, uma mamba negra, não tem no Brasil, mas é uma das cobras mais venenosas do planeta, tem uma mamba negra. Quem aqui aceitaria o presente? Os que levantaram a mão antes, vão levantar outra vez? Mas sabe o que é que muitas pessoas fazem? Mesmo assim, estão colhendo essa caixa macabra e essa serpente que todos os dias injetam veneno. O problema não é o que fizeram com você, mas o que é que você está fazendo com o que fizeram com você. Então a Bíblia diz: a raiz de amargura. Quero lhe dizer, irmãos, que na salvação, não há salvação sem santificação. E é o Espírito Santo quem nos auxilia no processo de santificação. Sem Ele, não conseguimos dar um passo sequer na estrada da santificação. Ainda um outro texto, que fala do processo de santificação, Romanos 6, verso 22. Mas agora, libertos do pecado, salvação,
e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Liberto do pecado, santificação, vida eterna. Está entendendo? Há uma questão que muitas vezes confunde muitas pessoas crentes. O crente pode perder a salvação? É um pensamento comum entre os nossos irmãos pentecostais. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero fazer alguma coisa que me leve a perder a salvação. O problema desse raciocínio, que não é bíblico, é que coloca a salvação não no mérito de Jesus Cristo, mas naquilo que eu faço ou não faço. Se eu fizer isso, eu vou perder a salvação. A pergunta correta não é se perde a salvação, mas sim se ganhou a salvação. Compreende? Veja o que diz 1 de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 e 9. Primeira epístola de João 3, 8 e 9. Quem comete pecado é do diabo. Aqui a palavra original é quem pratica habitualmente o pecado é do diabo. O texto prossegue. Porque a semente, verso 8, aliás, para isto o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Para que é que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Agora olha o verso 9. Aquele que é nascido de Deus, sabe o que é ser nascido de Deus? Conversão. É um mistério que não tem explicação. Pessoas se convertem ouvindo uma mensagem no rádio, na internet, lá nesse mover de Deus, numa universidade metodista, é numa reunião de oração, onde a abundância da presença de Deus é tão forte. Não há pregação, há pequenas meditações, não é pregador famoso, e pessoas estão se convertendo por causa da abundância da presença de Deus. A pessoa se converte, é um mistério, não tem explicação. Então a pessoa nascida de Deus, agora olha o que é que João está dizendo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do diabo. Por quê? O texto responde. Porque a semente de Deus permanece dele. Que semente de Deus é essa? Qual é a semente? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem entra no coração da pessoa, e ele, disse Jesus em João, no capítulo de número 16, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou do juízo e da justiça. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Então veja bem, se a pessoa diz que se converteu, mas continua numa prática intencional, consciente de pecado, o livro me diz que essa pessoa não se converteu. Está entendendo? Então, não há salvação sem santificação. A promessa de Jesus é clara: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é uma possibilidade, não é uma suposição, ele garante, tem a vida eterna. Mas aí vem o segundo tempo da salvação, que é a santificação. O Espírito Santo vai mudando a gente, muda a nossa maneira de pensar e, consequentemente, muda o nosso comportamento. Há pessoas que pensam assim: lá na igreja, eu não quero ir lá na igreja não, porque eu vou ter que mudar. De jeito nenhum. É o Espírito Santo que faz isso. Ele entra no coração e vai jogando luz em ações.
do nosso dia a dia, que antes nós não imaginávamos. Aquela pessoa, por exemplo, que é estressada ao volante, hein? Você já viveu aquela situação de você ver um carro saindo, aí você joga a seta, é a sua vez de entrar, e vem alguém cara de pau que passa na sua frente e entra. Quem é que já viveu isso? O que é que você faz? Joga todas as pragas do Egito sobre ele? Pede todas as maldições sobre a vida da pessoa? Até dá vontade, né? Mas a gente não faz isso, porque o Espírito Santo incomoda. Você tem lá uma discussão em casa com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, se aborrece, sangue esquenta. Aí o Espírito Santo te chama no cantinho, para comer jujuba, fala ao seu coração, aí você fica incomodado. Eu tenho um hábito natural, todo final de dia, assim, o que tem uma coisa me incomodando, eu não sei o que é que está me incomodando, e às vezes eu não sei mesmo, mas boa parte das vezes eu fico pensando, o incômodo que eu sinto, aí eu procuro fazer assim uma lembrança das coisas do dia, aí às vezes eu identifico aquela situação, o que é que eu faço para resolver? Joelho no chão, Senhor me perdoa, e a gente levanta novinho, porque é o Espírito Santo que faz isso. Mas meus irmãos, o texto então trata desse processo iniciado na conversão, aquele que em vós começou a boa obra. Começar é um ato. Aperfeiçoará é um processo. Até o dia de Cristo Jesus. Pensando nisto, eu quero trazer para os irmãos pelo menos três maneiras, que Deus usa para operar em nós. Preste bem atenção. Antes de operar através de nós, Deus quer operar dentro de nós. Está entendendo isso? Antes de sermos usados para abençoar outros, Deus quer tratar o nosso coração para que possamos ser bênçãos na vida de outros. Porque o alvo da vida cristã, sabe qual é? É o meu alvo. O meu alvo. Eu leio Efésios capítulo 4, versos 11 a 13, quando Paulo diz assim, Ele mesmo deu, uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. São chamados dons de ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os dons de ministério são dados para que esses dons que o Senhor deposita sobre a vida de alguns, seja utilizado para aperfeiçoamento do santo, da igreja. O que eu estou fazendo aqui nesta manhã, é dando utilidade ao dom que Ele me deu, de ministério, de pastorear, para levar o aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Verso seguinte, que é o alvo de todo crente, que precisa ser o seu alvo de vida, que é o meu alvo de vida, é minha meta, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu sei que eu estou tão longe, de chegar lá, mas pelo menos eu estou na estrada, estou com minha face voltada para Cristo, eu quero ser semelhante a Ele, deve ser essa a saga de todo crente, tornar-se semelhante a Cristo. Estão comigo até aqui, irmãos? Estão entendendo?
Então, como Deus opera em nós? E eu quero então apresentar aqui para você, irmão e irmã querida, pelo menos 3 formas que o Senhor trabalha em nós, para que possa trabalhar através de nós. Veja, o texto diz: começou a boa obra, aperfeiçoará. Nós somos inacabados, somos sites em construção. Primeiro lugar, Deus trabalha em nós através da palavra. Através da palavra. Culto sem palavra, sem Bíblia, faltou o principal. Faltou o principal. É o momento da revelação. É o momento em que Deus fala conosco, não de uma forma mágica, mas através da revelação. Paulo diz isso em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que diz o apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 3, deixa eu ver se é esse mesmo texto, porque não é o que está ali não. Está certo esse texto aí, irmão? Só um minutinho que eu vou achar. Capítulo 3, 2 Timóteo, verso 16 e 17. Obrigado. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, aperfeiçoará, vimos aqui em Filipenses, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Através da palavra de Deus, Ele nos ensina, ela nos ensina, ela nos repreende. Você já teve aquela sensação de que contaram o seu problema para o pregador? Você já teve aquela sensação de que a palavra vem assim, é um martelo no prego, pegando de jeito? Você já teve essa sensação? Mas também para corrigir, com o alvo de que nós sejamos perfeitos, preparados para toda boa obra. Deus trabalha em nós através da palavra. Quero lhe encorajar, quando você for ler a Bíblia, peça a Deus: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Algumas perguntas básicas. Senhor, alguma promessa que eu preciso pegar? Há alguma conduta que eu preciso mudar? Há algum pecado que eu preciso abandonar? Porque Deus fala através da palavra e opera em nós através da sua palavra. Essa é a primeira verdade. Amém, igreja? Segundo lugar, Deus trabalha em nós através das provações. A gente não gosta muito de provação, mas ela é inevitável. Inevitável. Há provações distintas. Há irmãos aqui da nossa igreja que lutam com provações que eu penso, meu Deus, que coisa forte. Você tem provação
no trabalho, tem provação no casamento, tem provação com filhos. Quantos pais aqui talvez estejam tendo uma grande provação com o filho, com uma filha, de ver o menino ou a menina indo para um caminho tortuoso, é uma provação. Provação na saúde, como o Juninho, por quem nós temos orado e colocamos nas células para intercederem por ele. Um jovem tornou-se pai agora em dezembro. Provação. Mas a Bíblia ensina que a provação, ela tem um propósito. Você sabia disso? Tem uma finalidade. E eu vou mostrar isso na Escritura. Romanos 5, verso 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança. O texto vai falar de outras coisas que a tribulação produz. Então você que está passando por tribulação, e no fim do culto vamos orar por você, comece a pedir a Deus para lhe ajudar a olhar de uma outra forma a tribulação que você está enfrentando. Primeiro, compreendendo que você não é o último da fila. Primeiro, entendendo que você não está passando pela maior tribulação do mundo. Tem gente que está sofrendo mais do que você. Mais do que você. Mas a tribulação tem um propósito. Produz. Significa que gera. Vai trazer algum fruto. E é muito difícil a gente naturalmente ver a tribulação dessa maneira. Segundo aos Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, você sabe o que é que Paulo diz leve e momentânea? Porque a nossa tribulação não é a maior tribulação do mundo. E momentânea porque não há tribulação que um dia não chegue ao fim, nem que seja pela morte. Mas ele prossegue dizendo que a tribulação produz para nós, cada vez mais, abundantemente, um eterno peso de glória. É um desafio a olharmos a tribulação de outra forma. Não olharmos a tribulação como um vitimismo. Coitado de mim. Ah, que luta que eu estou passando. Ninguém se importa comigo. Ninguém na igreja me perguntou sobre os meus problemas. Ninguém orou por mim. Ó vida, ó azar. Comece a olhar de outra forma à luz da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. Produz um eterno peso de glória. Por fim, Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. Tiago diz assim, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, quando enfrentardes várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Olha, mais uma vez, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vimos lá Filipenses, começou a boa obra e a aperfeiçoará. Deus faz isso através das provações. É difícil entender isso, sim ou não?
Quem é que está passando por uma grande provação, uma grande tribulação? É fácil entender isso? Não. Mas a gente não precisa entender. A gente precisa tomar posse da promessa, que está aqui no livro. E em último lugar, como é que Deus trabalha em nós? Deus trabalha em nós através dos relacionamentos. Alguém disse que as pessoas de quem discordamos são lixas que Deus usa para nos polir. Coisa difícil é relacionamento, não é verdade? Quanto mais íntimo, os problemas se tornam maiores. Por isso que os maiores problemas relacionais acontecem nos ambientes onde exista uma intensidade maior de proximidade. Primeiro deles, na família. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que saiu de casa hoje para vir para a igreja e deixou um problemão em casa. Deixou um marido, uma esposa, né, que encheu a cabeça, ou talvez você tenha enchido a cabeça dele ou dela. Ambiente da família. O ambiente da igreja. Onde o relacionamento existe, mas já num âmbito um pouco mais fragmentado. Trabalho, escola. Porque a vida é feita de relacionamentos. E Deus trabalha em nós através dos relacionamentos. Jesus ensina isso dizendo o seguinte. João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Mandamento é pedido ou é ordem? É ordem? Mandamento. Esse texto nos remete a uma compreensão diferente daquela que normalmente temos, como amar sendo um sentimento. À luz do texto, é vontade. Nós levamos o nosso coração para onde nós quisermos. Um novo mandamento vos dou. E qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Ele não está fazendo um pedido. Por favor, meus discípulos, encarecidamente, humildemente, eu peço a você que ame, que vocês se amem uns aos outros. Então ele disse, eu dou uma ordem. Sabe por quê? Porque amar não é meramente um sentimento. É quando nós levamos a nossa mente, a nossa vontade para um determinado caminho e o sentimento vem a reboque. Jesus disse, por exemplo, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o vosso coração. Aí a pessoa põe o coração no dinheiro. Tem gente que põe o seu coração em outra pessoa, que não o esposo, que não a esposa. Mas a ordem de Jesus é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É o padrão. Amor perdoador. Que dificuldade que é amar desse jeito. Mas é o desafio. Lembrem-se, somos obras inacabadas. Ai daquele que pensa, eu tenho 30 anos de vida cristã, 40 anos de vida, cresci na igreja. Querido, sinto lhe dizer, isso do ponto de vista bíblico não diz nada. Você pode ter tido um ano que está se repetindo 30, 40, 50, 60 anos. É no dia a dia, somos obras inacabadas. Eu sou obra inacabada, estou sendo moldado. E às vezes,
Quando eu olho para a minha própria realidade, eu penso assim, gente, essa lição eu já aprendi. Porque a vida é diferente da escola normal. Na escola normal, você tem a lição, depois você tem a prova. Na vida, você tem a prova, depois que vem a lição. Deu para entender? Na escola normal, o professor diz assim, ó, prova dia tal. Aí dá a lição, aí você estuda para fazer a prova. Na vida não é assim não, querido. Você tem a prova. Aí depois é que você vai aprender com a prova. Bom, mas quando a pessoa aprende, passa. Mas há pessoas que não aprendem e vão precisar de outra provação. Está entendendo? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Caminhando para o fim, eu volto ao texto original da nossa mensagem. Tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra. Está entendendo? Deus está trabalhando em você. Ele conhece seu coração, suas sombras, suas fraquezas, suas limitações, suas contradições, suas incoerências e minhas também. Ele conhece, mas Ele está trabalhando em nós, moldando o nosso coração, com o alvo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Eu quero de todo o coração. Ele é o meu